Muito boa noite a todos. Conforme eu disse, nós estamos fazendo a nossa live, né? Traduzindo até ao vivo, né? Live ao vivo. E nós tivemos um problema com a nossa conexão que caiu. Então, conforme eu disse no nosso grupo do WhatsApp, nós vamos gravar a nossa live de hoje e assim que tivermos conexão retomada, eu irei subir para o YouTube para que todos possam verificar depois, tá? Nós já algumas partes nós já falamos, né? Mas nós vamos começar do início novamente, né? Sendo redundante, para que possamos deixar o vídeo completo no YouTube. Então, sendo assim, vamos agradecer a Jesus esta oportunidade, agradecer a Jesus o momento de estarmos juntos neste vídeo, nesta live, no trecho que nós conseguimos transmitir. Agradecer a Jesus, a Deus nosso Pai, essa oportunidade ímpar da nossa vida, de fazer a parte que nos cabe, no que diz respeito ao bem, para o nosso próximo, para nós mesmos. Gratidão, Deus nosso Pai, gratidão Jesus por tudo que acontece na nossa vida, pelos momentos até que a internet cai e que nós não entramos em desespero e que nós estamos aprendendo a conviver com os reveses, com as situações e não entrarmos em desespero e sim acharmos, sem sermos dualistas, outras saídas que existem. Muito obrigado, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, pelo ensinamento. Então, meus irmãos, hoje nós vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, o item 6, Parábola dos Talentos. E nós vamos focar na Parábola dos Talentos no que diz respeito à questão da vontade, tudo bem? Tanto que nós temos ali, vocês estão vendo aí em cima, né? Ó, 3 círculos que estão interligados, um quero, o outro preciso, o outro mereço. E uma seta apontado para o mereço, dizendo que essa seta, né, vontade, né, eu mereço, mas eu tenho vontade? Vamos ver então o que coloca para a gente o Evangelho da noite. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem, fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Antes de darmos continuidade, meus irmãos, nessa parábola dos talentos que Jesus contou, eu queria que a gente entendesse um pouquinho dos atributos de Deus, nosso Pai, né? E aí nós temos aqui, no nosso canto aqui em cima, né? Deus sabe tudo. E é como eu costumo dizer nas nossas lives, quando a gente faz, que às vezes, popularmente falando, a gente quer meter o louco em Deus. Ou seja, a gente quer enganar Deus, né? Com os nossos pensamentos, com as nossas falas, sendo que Deus sabe tudo, né? E por que Deus sabe tudo? Porque Deus é a suprema, soberana inteligência, causa primeira de tudo. Por isso que Deus sabe tudo, né? E Deus tem os seus atributos, que é o que nós conhecemos de Deus. Que hoje nós conhecemos melhor ainda esses atributos, né? Que ele não é aquele velhinho de barba que fica sentado lá em cima e vendo as coisas acontecer aqui embaixo. Não, não é isso, né? Deus, nosso Pai, ele é ativo, mais ativo do que a gente imagina, né? Tanto que Deus, ele é onisciente. Significa que ele sabe tudo, gente. Ele detém todo o conhecimento, é a perfeita sabedoria, né? Tanto que Jesus fala no Evangelho, né, que nós devemos ser perfeitos como nosso Pai é perfeito. Claro que essa é uma perfeição relativa, obviamente, né? Mas o Mestre Jesus, ele alcançou uma perfeição na escala evolutiva. E essa perfeição que ele alcançou significa o quê? Que ele entende de muitos assuntos que dizem respeito à nossa vida, seja a ciência, são as duas asas da evolução, né? Que é a moral e a inteligência. Jesus é dotado desse entendimento de forma superlativa, né? E nós poderemos chegar lá também. É isso que o Mestre Jesus coloca, né? É claro que nós não vamos chegar conforme Deus, nosso Pai, que é o nosso Criador, que é a causa primeira de todas as coisas, né? Mas Deus, nós sabemos que um dos seus atributos é que ele é onisciente, sabe tudo. Tudo bem? Então vamos lá. Deus,
que é a suprema soberana inteligência, a causa primeira de tudo, ele é onipresente. O que significa isso? Né? O prefixo oni significa todo, significa que Deus está presente em tudo, todos os lugares do universo. Não existe lugar onde Deus não esteja. Haja visto que, como Deus está em tudo, gente, né, está em todos, exatamente tudo e todos, a gente não pode perder isso de vista, que é uma das questões que a gente fala com relação à questão do mal, né? Ou seja, onde o bem habita, que é Deus, o mal não pode habitar. Né? Quer dizer, se existe o mal, é porque o mal existe em função da ignorância do bem. Nós ignoramos o amor de Deus nas nossas vidas, né? Mas Deus está lá. E por nós ignorarmos o amor de Deus nas nossas vidas, nós praticamos aquilo que, entre aspas, é chamado de mal. Mas Deus está, né? Então, a gente pode dizer que o mal não existe. O que existe é a ignorância do bem. E a partir do momento que nós deixarmos de ignorarmos, né, que nós termos conhecimento acerca das coisas, a lei de Deus, nós vamos estar cada vez mais próximos de Deus, porque Deus está em tudo, Deus está em todos, né? Está em cada um de nós que estamos aqui nesse planeta, cada partícula, né, fração de partícula do nosso universo. Deus está em tudo, tudo bem? Deus é eterno, isso é, não teve começo e não terá fim, diferente de nós. Né? Nós tivemos um começo porque nós somos criados por Deus, então nós somos imortais, nós não vamos morrer. O que morre é a nossa matéria, o nosso corpo físico. Né? Nós não vamos morrer nunca, tudo bem? Agora, Deus, ele é eterno, ele não teve começo e não terá fim. Né? Deus também é imutável. Ou seja, se ele estivesse sujeito às mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Todas as leis que regem o universo, né, elas são leis criadas por Deus nosso Pai. Né? O que acontece? Nós muitas vezes não entendemos essas leis porque nós ignoramos o amor. E nós não buscamos esse amor que nós podemos buscar em acordo com a nossa própria vontade. Né? Muito bem. A partir do momento que a gente deixa de ignorar, né, essas leis, deixa de ignorar esse amor de Deus na nossa vida, nós começamos a entender melhor as leis de Deus no universo, enxergar as leis de Deus com outras lentes e participar melhor dessas leis, que são leis imutáveis. Elas não mudam. Quem muda é exatamente essa questão. Quem muda somos nós. Nós somos mutáveis, porque nós deixamos de ser ignorantes, né? Nós aprendemos, deixando assim a nossa ignorância no sentido de não saber de lado, e aí conforme nós aprendemos nós evoluímos, né? Evoluímos. Muito bem? Então vamos lá. Deus é imaterial, isso é, a sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria, tá? Tudo aquilo que a gente conhece de matéria, tudo, né? Não é nada perto de Deus, nosso Pai. A gente não tem noção do que é Deus. A gente não tem noção. Né? Então hoje a gente viu que as ciências, né, tinham acerca da matéria, a ciência tinha, antigamente o átomo era a menor partícula, né, menor matéria que existia. Hoje nós vemos que as ciências evoluíram tanto que já não é mais o átomo. E a gente está descobrindo cada vez mais elementos, ou digamos assim, né, que constituem o nosso universo e que são chamados de matéria. Agora, Deus é imaterial. Né? Deus também é, gente, onipotente. Se ele não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa. Né? Então Deus, ele é onipotente, todo o poder está nas mãos de Deus. Até tem um dito popular, né, que de algumas falas, né, algumas histórias que a gente vê no WhatsApp, enfim, nos meios sociais, né, de situações de pessoas que falam que quando Deus manda, até o diabo obedece. Né? É claro que a gente sabe que é uma alegoria, só o diabo não existe, são espíritos que ignoram o bem, né, que são chamados de diabo. Né? Mas enfim, Deus é onipotente, todo o poder está nas mãos de Deus. Tá ok? Então vamos dar sequência aqui para a gente entender. Deus é soberanamente justo e bom. Soberanamente justo e bom. Não existe injustiça com Deus. E não existe falta de bondade com Deus. É a gente que enxerga muitas vezes o nosso Deus dessa maneira. Tá? E Deus é infinitamente perfeito. Infinitamente perfeito. Perfeição absoluta. E Deus é único.
Não existem dois deuses. Deus é único, tá? Tanto que os nossos irmãos, quando os nossos irmãos judeus, né, que saíram do Egito como escravos, eles acreditavam num Deus único, né, pregavam um Deus único, e até hoje a gente entende, né, exatamente isso, né, que Deus é um só, respeitando todos aqueles que acreditam em vários deuses, não é? Muito bem. Vamos ao nosso vídeo da noite, né, os talentos que Deus nos deu. Impressionante é a quantidade de bênçãos de que somos dotados. O Criador não mediu esforços para nos dotar de elementos maravilhosos em prol de nossa própria evolução. Nós poderíamos chamar tudo isso de talentos. Sim, poderíamos chamar tudo isso de talentos. Jesus Cristo nos trouxe uma parábola que ficou conhecida como a parábola dos talentos. Na nossa vida, na Terra, nós também somos dotados de vários talentos. Cada qual de nós, que nasce no mundo, tem a possibilidade de experimentar talentos variados, oportunidades que nos são concedidas pelo Pai Criador. Nós somos dotados, por exemplo, do talento da inteligência. Quanta coisa podemos realizar com a nossa inteligência. A inteligência que temos na Terra é um talento que deveremos saber multiplicar, aplicar em prol da vida, em prol do bem, em prol das coisas, das pessoas. Mas temos um outro talento, o dinheiro, por exemplo. Aqueles que têm a oportunidade de nascer em berço de ouro, ou ainda que não seja berço de ouro, mas que tenha facilidade financeira, econômica, facilidade monetária. Em quantas coisas pode transformar esse dinheiro? Nós encontramos as bênçãos, ora, as bênçãos da cultura. Nós que somos portadores de saúde. Ora, a nossa saúde é um talento inimaginavelmente abençoado. Porque a pessoa pode ter dinheiro, pode ter cultura, pode ter inteligência, mas se não for saudável, se não tiver saúde, pode fazer muito pouco com isso tudo que tem. A saúde, então, é desses talentos maravilhosos, majestosos, com o qual e a partir do qual poderemos deixar a vida engalanar-se, a vida crescer e nos tornarmos verdadeiramente indivíduos talentosos. Olhem a contribuição do nosso irmão Raul Teixeira, um dos oradores espíritas de nome no nosso país, internacionalmente, um grande colaborador da doutrina dos espíritos, um grande orador, né, que tem um trabalho fantástico no Rio de Janeiro, né? E ele fala exatamente o quê? Que nós temos inúmeros talentos e que nós temos que aproveitar esses talentos que Deus nos deu. Aproveitar, não podemos deixar de fazer valer esses talentos, não é? Então vamos continuar aqui. Por que só um talento, gente? Por que que aquele irmão que consta da parábola, né, um dos três, né, que foram três, só recebeu um talento? Será que deu para a gente perceber já por que que ele recebeu só um talento? O que vocês acham, não é? Então, o que recebeu 5 talentos se negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou, do mesmo modo, outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Notem, gente, que o que ele fez? Né? Ele escondeu o dinheiro do seu amo. Passado um longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou às contas. Veio que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, multiplicou os talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão além desses mais 5 que ganhei. Né? Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que fosse fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras, compartilha da alegria do teu senhor. Multiplicou os talentos. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão além desses 2 outros que ganhei.
multiplicou também. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Antes de voltarmos para aquele que ganhou um talento, eu queria que a gente prestasse atenção nessa palavra que eu coloquei, proativo, né? E nessa imagem que está de braços abertos. O que é ser proativo? Segundo o dicionário, esse adjetivo significa que não se baseia na reação a algo, mas toma iniciativa de ação. Então, o que nós fazemos, meus irmãos, com os talentos que Deus nos concede na nossa vida? O que nós fazemos na nossa família com os talentos que Deus nos concede? Vamos pegar um exemplo, né, familiar. Então, quando a gente vai fazer uma refeição, né, nós temos que tomar a iniciativa, sermos proativos de, por exemplo, chamar para uma oração. Vamos fazer uma oração antes de comer, né? Parece caretice, parece coisa do passado, parece cafonice, parece coisa... Mas não é. É uma ligação da nossa família, do nosso lar para com Deus, para com o superior. Já que nós acreditamos em Deus e acreditamos que Ele está em tudo e faz parte da nossa vida. Então nós temos que fazer o quê? Multiplicar os talentos que nós recebemos. E é como eu digo sempre nos nossos encontros, a nossa oração não precisa ser uma oração de meia hora. Nós não precisamos, vamos dizer assim, usar de rituais para fazer a oração. Não, nós precisamos fazer uma oração abençoando o nosso alimento, abençoando o nosso lar, levando o pensamento a Deus, com seriedade, foco naquilo que a gente está fazendo, é claro, né? Perfeito. Então nós estamos sendo proativos, recebendo, conforme a imagem da menininha que está aí de braços abertos, as bênçãos que chegam para a gente através de Deus, nosso Pai, através do Mestre Jesus. Isso é ser proativo, né? Que age antecipadamente, ou seja, não ficamos esperando as coisas melhorarem dentro do nosso lar. Nós fazemos as coisas melhorarem dentro do nosso lar. Essa é a diferença de ser proativo. Essa é a diferença de nós termos vontade de receber esses talentos e fazer com que esses talentos se multipliquem nas nossas vidas. Tudo bem? Muito bem, então vamos continuar aqui. Olha que interessante essa imagem, gente. O peixinho sai do aquário menor, aqui em cima, e salta para o aquário maior, para um espaço maior. Ou seja, Deus que tudo sabe, não iria dar pérolas aos porcos, como disse Jesus no Evangelho também. Dar talento a quem vai desperdiçar. Deus dá oportunidades em acordo com as vontades. Significa o quê, meus irmãos? Se nós não temos vontade de usar os talentos que Deus está nos dando, por que Deus vai deixar esses talentos nas nossas mãos? Não é verdade? Né? Um exemplo que a gente sempre fala dos nossos encontros e nas nossas lives é o quê? Vamos falar do nosso anjo guardião. O nosso anjo guardião, ele está sempre conosco. É um espírito designado para cuidar especialmente de cada um de nós. Todos nós temos um anjo guardião que foi designado para isso. A questão é que quando nós não temos interesse em multiplicar os nossos talentos, em colocar os nossos talentos em prática na nossa vida, os talentos que Deus nos dá, os talentos que Jesus nos concede, né? O anjo guardião, ele faz o quê? Ele não vai, entre aspas, perder tempo com a gente. Ele vai deixar a gente usar o nosso livre-arbítrio. Então, o que ele faz? Ele vai trabalhar em outras situações, em outras frentes, né? Mas está sempre ligado conosco. É igual a teia de aranha, né? A aranha está sempre ligada em todos os seus fios. Um toquinho num fio, ela já vai lá correndo para ver o que está acontecendo. O anjo guardião seria mais ou menos esse princípio. Ou seja, a partir do momento que nós queremos a sua atenção, queremos o seu auxílio, ele volta rapidamente, imediatamente para a gente, para nos auxiliar, para nos inspirar, para nos ajudar, né? Porque ele está vendo que a gente tem vontade, nós queremos, né? Que nós queremos multiplicar os talentos e não desperdiçar os talentos que nós temos. Então é exatamente isso. Por que ele ganhou um só talento? Porque Deus tudo sabe, né? Ou seja, as oportunidades Deus nos dá com certeza para todos nós. Sempre vamos ter oportunidades, né? Mas se nós não usarmos dessas oportunidades, e Deus sabe qual é a nossa real vontade, Ele vai dar os talentos proporcionais de acordo com a nossa vontade. Aí não adianta a gente, entre aspas, reclamar que Deus não olha para a gente, que Deus não está olhando para a nossa vida. Por quê? Porque é nós que não estamos olhando para Deus, é o contrário. Nós que não estamos multiplicando os talentos. Porque a partir do momento que nós multiplicarmos esses talentos, naturalmente, como a gente acabou de ver, esses talentos virão para a gente multiplicados também. Tudo bem? Então vamos seguir aqui, ó, só para a gente entender. Veio em seguida o que recebeu apenas um talento e disse: Senhor,
Sei que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e colhes de onde nada pudeste, e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. Notem, meus irmãos, né, o que ele fala, né, que é o que eu sempre falo, a gente, né, popularmente falando, né, repetindo aí, a gente quer meter o louco em Deus, ou seja, enganar Deus. Muitas vezes nas nossas orações, às vezes acontece isso comigo, ou seja, nas nossas orações, a gente fala uma coisa na oração, né, pensa uma coisa, no nosso íntimo, a gente sabe que não é aquilo que a gente está pensando, a gente sabe que o que a gente está falando na oração é que a gente quer esganar alguém e a gente não tem coragem de falar isso para Deus. Mas Deus sabe do nosso íntimo, por que que a gente não fala? Qual o problema de se abrir com Deus, nosso Pai, com o nosso Criador? Não há problema nenhum, porque Ele já sabe, não é verdade? É aquela questão que a gente citou na live, que acho que mais ou menos parou por aqui quando a gente estava fazendo a live, ou seja, né, tem dia que a gente acorda com uma preguiça, né? Ah, não estou com vontade de trabalhar, né? Como se nós pudéssemos se dar ao luxo, não é verdade? Mas coloca isso para Deus. Deus, hoje eu acordei preguiçoso, eu não estou com vontade de trabalhar hoje, mas eu sei que eu tenho que trabalhar para trazer o pão de cada dia para minha família, para o meu lar. Me ajuda, Pai, por favor. Me dá ânimo, né? Me tira dessa situação que muitas vezes eu me coloco. Né? Que é o que a gente está vendo aqui, ó. Veio em seguida o que recebeu apenas um talento e disse: Senhor, sei que és homem severo e que ceifas onde não semeaste e colheste de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso. Já fala logo, eu tô com preguiça hoje, né? Abre o jogo com Deus, né? Servidor mau e preguiçoso. Se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando eu, retirasse com juros o que me pertence. Notem, gente, mau e preguiçoso. Ou seja, o Senhor sabe, Deus sabe de cada um de nós, né? Das nossas má vontades. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos o que já tem, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil, lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então aqui, ó, gente. Porquanto dar-se-á a todos o que já tem e esses ficarão acumulados. Ou seja, aqueles que multiplicaram os talentos vão ter mais talentos para multiplicar. Vão estar acumulados de bens, né? Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. Ou seja, o que nós temos não é nosso. Então parece que é nosso, mas não é nosso. É de Deus. Essas bênçãos, esses talentos é de Deus, é do universo. Então, na verdade, Deus não está tirando o que é nosso. Não é conquista nossa, né? Está tirando o que é dele. O que são nossas conquistas, nunca Deus tira. Então, até que através das nossas conquistas é que nós evoluímos, é que nós melhoramos. Mas o que não é nossa conquista, que a gente acha que é nosso, Deus tira. Deus tira, né? Esse trecho está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, 14 a 30. Ah, e é interessante notar o quê, meus irmãos? Jesus usa esses termos, né? Que será lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes, que é o que eu sempre costumo colocar nas nossas lives. Ou seja, o que a gente tira do universo tem que devolver para o universo, né? Claro que Jesus tinha que usar uma linguagem na sua época que as pessoas entendessem. E essa é a linguagem que as pessoas entendiam na época, né? Trevas exteriores, lugares que parecem horrendos, né? Prantos e ranger de dentes, situações complicadas. Era essa a forma que as pessoas entendiam. Por isso que Jesus falava dessa forma. Hoje, né, uma das formas que eu adoto é o quê? O que eu tiro do universo eu vou ter que devolver. E muitas vezes, para devolver para o universo, vai doer um pouco. Mas eu tenho consciência de que eu tenho que devolver e eu tenho que sentir essa dor. Tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui, ó. Mais um trechinho do nosso vídeo, uma contribuição do nosso irmão Raul Teixeira. Vamos ver. No meio de todos esses talentos, destacamos o talento do poder. Poder em toda linha. Quem é pai, quem é mãe, tem poder. Quem é político, administrador, tem poder. Quem dirige uma empresa, um condomínio, tem poder. Nos mais variados níveis, o poder, estando em nossas mãos, poderemos fazer dele um bom uso ou um mau uso.
Desse modo, os nossos talentos devem ser utilizados para o bem da vida. Não foi à toa que Cristo nos propôs aprendêssemos a fazer amigos com as riquezas do mundo. Quantas vezes nós somos portadores de riquezas no mundo e de riquezas do mundo e não conseguimos fazer nada por ninguém? Usufruímos, apenas usufruímos. Mas há um talento notável que muita gente não dá importância. É o talento da crença, da fé religiosa. Muita gente afirma que pode viver no mundo sem religião, que a religião não lhe faz nenhuma falta. O que admitimos ser improvável. A religião nos faz muita falta. Notamos que muita gente não frequenta a igreja, não vai a templos, não participa de nenhum culto, mas tem um amor pela humanidade. Dedica-se a servir a humanidade. Empresta seu tempo, suas mãos, sua inteligência, seu dinheiro, seu poder em prol de grupos humanos. Dedicam-se aos vegetais, a resguardar os mananciais, a tratar dos animais, a cuidar de crianças órfãs, de velhos abandonados, de doentes mentais, psiquiátricos, de doentes com lesões físicas. Essa é a sua religião. Vale lembrar que um dia, depois que Madre Teresa de Calcutá retirou das lixeiras de Calcutá um homem nas bordas da agonia da morte, fê-lo banhado e colocou numa cama digna para que ele ali morresse. Ele tomou-lhe das mãos e perguntou-lhe, em lágrimas: qual é, Senhora, a sua religião? E Madre Teresa lhe respondeu, marejada de emoção: a minha religião é você. E qual é o Deus ao qual a senhora serve? Meu Deus é você. Logo, transformar a nossa religiosidade em amor ao próximo é algo indizivelmente grandioso, que faz com que aprendamos a valorizar os talentos que Deus nos deu. Valorizar os talentos que Deus nos deu. Deus está em todos os lugares. Então, qual é a nossa religião? Né? Qual é a nossa religião? Se não for o nosso próximo, se não for a nossa família, se não for as pessoas que fazem parte do nosso convívio, não é mesmo, meus irmãos? Então nós temos que fazer por merecer os talentos. Fazer por merecer os talentos. Né? Termos vontade de praticar esses talentos nas nossas vidas, sermos proativos. É o que eu disse, se nós acreditamos em Deus, se nós cremos que Deus faz bens para a nossa vida, e com certeza Ele faz bens para a nossa família, então nós temos que fazer por merecer todos os talentos que nós recebemos, meus irmãos. Não deixemos passar essas oportunidades. Ainda mais nos dias em que nós estamos vivendo de pandemia do Covid-19, né? Nós estamos vendo que o número de pessoas que estão deixando o nosso planeta, que estão desencarnando, que estão morrendo no nosso Brasil, vem aumentando. Nós precisamos fazer a parte que nos cabe. Nem que seja uma oração, é o que eu falo, orar pelo nosso grupo de WhatsApp. Nós precisamos fazer a nossa parte. Então vamos fazer por merecer os talentos que Deus, nosso Pai, nos concede. E não vamos enterrar os talentos, não. Vamos multiplicar esses talentos, principalmente dentro do nosso lar. Dentro do nosso lar. Principalmente dentro do nosso lar. Vamos multiplicar, sermos proativos, né? Vamos tomar iniciativa acerca das coisas que tendem a melhorar a nossa família. Né? Vamos tomar a iniciativa de chamar reuniões familiares para nós conversarmos de assuntos que são pertinentes à nossa família. Muitas vezes a gente não conversa desses assuntos dentro do nosso lar. Por que não fazer uma reunião familiar? Vamos tomar a iniciativa. Vamos fazer. Fazer por merecer os talentos. Tudo bem? Então vamos orar, né? Levando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, mais uma vez, continuando com esse pensamento no Mestre Jesus. Sabedores, Jesus, que não estamos sozinhos, que estás conosco a todo instante no nosso lar,
nas nossas lives, no nosso vídeo, na nossa família, no nosso íntimo, através da lei do amor de Deus que está conosco. Mestre Jesus, ilumina então, por favor, cada lar do nosso planeta, cada lar que passa por dificuldades estas nos dias de hoje acerca do Covid-19, dificuldades estas acerca de relacionamentos familiares, de questões dificílimas de resolver, de dores que nós não temos ideia. Ilumina, Jesus, cada família do nosso planeta, por favor, Mestre Jesus. Olha, Mestre Jesus, por todos aqueles que detêm o poder no nosso planeta, os presidentes, os governadores, os deputados, os senadores, os prefeitos, os vereadores, os juízes, os delegados, todos aqueles que detêm o poder no nosso planeta, o poder no nosso Brasil, o poder no nosso estado de São Paulo, na nossa cidade de Jundiaí e das cidades que fazem parte da nossa live. Ilumina, Mestre Jesus, todos esses nossos irmãos. Ilumina, Mestre Jesus, esses nossos irmãos e irmãs que detêm o poder. Ilumina, Mestre Jesus, o nosso presidente, o Jair Bolsonaro do Brasil, o governador Dória de São Paulo, o prefeito Luiz Fernando de Jundiaí, todos os governadores e prefeitos do nosso país. Ilumina, Mestre Jesus, cada um deles, para que eles possam governar com ética, com paz, com amor, lembrando de Ti, lembrando dos bons conselhos que receberam, com certeza, dos seus familiares, dos seus pais. Ilumina, Mestre Jesus, cada um desses nossos irmãos e irmãs. Olha, Mestre Jesus, por todos os nossos irmãos e irmãs que trabalham na área de saúde, seja a área que for nos hospitais do nosso planeta, desde aqueles que trabalham no setor de limpeza, de cozinha, os médicos, os enfermeiros, as pessoas administrativas, as pessoas da ambulância, aqueles que recepcionam, que recebem as pessoas na chegada do hospital, os que trabalham no laboratório. Ilumina, Jesus, por favor, cada um desses irmãos que com as suas vidas estão defendendo as nossas vidas neste momento de pandemia em que nós estamos vivendo. Olha, Mestre Jesus, por favor, por todos aqueles nossos irmãos da área de ciência, para que eles possam descobrir um remédio, uma vacina para o Covid-19, para as outras doenças que assolam o nosso planeta. Ilumina todos esses, Mestre Jesus. Dá-lhes a sabedoria necessária para encontrar esse remédio que nós tanto precisamos, por favor. Olha, Mestre Jesus, por todos os empresários do nosso planeta, os empresários, os profissionais liberais do planeta, do nosso Brasil, do nosso estado de São Paulo, da nossa cidade de Jundiaí, de todos os estados do nosso Brasil, de todas as cidades. Ilumina, dá-lhes força necessária, Mestre Jesus, e sabedoria, ética, para que possam encontrar uma saída para esses momentos difíceis em que nós estamos vivendo. Ilumina, Mestre Jesus, os empresários das empresas onde nós trabalhamos, os nossos chefes, os donos das empresas que nós fazemos parte. Olha por cada um deles. Olha, Mestre Jesus, pela administração dessas empresas, das empresas onde nós trabalhamos. Ilumina, Mestre Jesus, todos aqueles que estão à frente da administração, por favor. Olha, Mestre Jesus, por todos os nossos irmãos que se encontram nas prisões, nas penitenciárias, irmãos e irmãs de todo o nosso planeta. Ilumina cada um deles. Ilumina, Mestre Jesus, os nossos irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nas creches do nosso planeta. Ilumina cada um deles. Ilumina, Jesus, os jovens que se encontram nos centros de reabilitação, sejam esses quais forem do nosso planeta. Ilumina, Jesus, cada um desses nossos irmãos. Ilumina, Mestre Jesus, os jovens que perambulam pelas ruas, fazendo uso de drogas que eles imaginam que vão melhorar as suas vidas e que, ao contrário, só os atrapalham. Olha por cada um desses jovens, Jesus, abençoa cada um deles, por favor. Olha, Mestre Jesus, pelos nossos irmãos e irmãs que estão desencarnando e deixando a sua vida em função dessa pandemia.
em função do Covid-19, em função de outras doenças que nós estamos vivendo nesse momento. Receba-os todos no teu seio de amor, nos teus braços, para que eles possam entender que não morreram de verdade, para que eles possam entender que o amor é a força maior que rege o universo. E o amor nunca acaba com a verdadeira vida. Olha, Mestre Jesus, pelos nossos entes queridos que desencarnaram, sejam esses nosso pai, nossa mãe, nossos avós, nossos tios, nossos parentes, nossos amigos. Ilumina, Mestre Jesus, cada um desses nossos irmãos. Dá-lhes o nosso abraço, o nosso carinho, por favor. Olha, Jesus, pelos nossos irmãos que neste exato momento estão pensando em tirar a sua vida. Não deixa, Mestre, que isso aconteça. Derrama a tua luz, a tua bênção, impedindo que isso se faça, por favor. Olha, Jesus, por aqueles que já o fizeram. Que eles possam lembrar do teu nome. Que eles possam, Mestre Jesus, entender que eles não morreram. Que eles possam, Mestre Jesus, entender que lembrando de ti, eles podem, sim, Mestre Jesus, se aproximar do teu amor e deixar as dificuldades cujas quais estão passando neste momento. Olha, Mestre Jesus, pelos nossos colegas de trabalho, por aquelas pessoas que passam uma grande parte do dia trabalhando conosco, por seus familiares, pelos nossos vizinhos, vizinhos de prédio, vizinhos de casa, de rua, de bairro, de cidade, para que haja harmonia entre os vizinhos, os colegas de trabalho, para que haja respeito, para que haja convivência pacífica. Olha, Mestre Jesus, por todos os nossos entes queridos que não moram mais conosco, debaixo do mesmo teto, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos entes queridos todos, nosso noivo, nossa noiva, nosso namorado, nossa namorada. Ilumina cada lar, Mestre Jesus. Ilumina cada família, por favor. Olha, Mestre Jesus, pelo nosso lar. Abençoa o nosso lar, para que neste lar nós possamos ser proativos, para que possamos tomar as iniciativas no que diz respeito ao amor, a amar mais uns aos outros, a mostrar esse amor, não através de palavras, Jesus, mas através das práticas do bem. Que no nosso lar haja harmonia, haja paz, haja entendimento. Que no nosso lar possamos falar tudo uns para os outros com carinho, com palavras de bênçãos e de amor. Que no nosso lar possamos evitar as discórdias e as desavenças. Que nós sejamos os autores, Mestre Jesus, da paz que tanto nós queremos dentro do nosso lar. Abençoa as nossas águas para que elas se transformem num remédio para o nosso crescimento, Mestre Jesus. Olha, Mestre Jesus, por favor, por todos os nomes do nosso grupo do WhatsApp, irmãos nossos que estão internados com o Covid-19, irmãos nossos que estão passando por tratamentos de outras doenças, irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs que estão buscando uma recolocação profissional, Mestre Jesus. Irmãos e irmãs que passam por dificuldades de entendimento no lar, nas suas famílias, com esposo, esposa, com filhos. Irmãos e irmãos que têm medo de se abrir nas suas famílias, Mestre Jesus, que têm medo de falar as coisas com vergonha, medo de se expor. Ilumina, Jesus, todos os nomes do nosso grupo do WhatsApp, para que esses nomes que lá estão, Mestre Jesus, possam ser fortalecidos com a tua luz bendita e através dessa energia que emana de ti, Jesus, possam saber que não estão sozinhos e possam adquirir a força necessária para a recuperação, seja na área que for, seja no problema que for. Mestre Jesus, olha por todos no nosso grupo do WhatsApp. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, hoje e sempre. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade, por esse encontro,
por essa live que não deu certo e que nós estamos gravando o vídeo, por essa serenidade que nós todos nos encontramos acerca de aprendermos a lidar com as dificuldades da vida, sejam essas quais forem, Mestre Jesus. Muito obrigado pela tua luz, pelo teu amor nas nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. É isso, meus irmãos. Vamos fazer por merecer os talentos. Agradeço imensamente a oportunidade de estarmos juntos. Agradeço imensamente a oportunidade desse encontro, desse vídeo, das nossas lives. E é o que eu sempre digo, não é por acaso que nós estamos juntos todos os dias. Não é por acaso. O nosso lar, ele se transforma nesse exato momento num porto seguro de energias benéficas que se espalham pelo nosso Brasil, se espalham pelo nosso bairro, se espalham pelo planeta, em acordo com a vontade de Deus. Isso é a gente distribuir os talentos, gente. Então é importante que nós façamos com amor, façamos com carinho. Sabemos que existem as dificuldades, sabemos que o computador por vezes não funciona, sabemos que às vezes cai a internet, que ainda não voltou, estou olhando ali, não voltou. Sabemos que existem as dificuldades, sim. Mas sabemos que através dessas dificuldades e através da nossa união, nós venceremos. Juntos nós somos mais fortes. E família, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Família é tudo de bom. Que Jesus abençoe a todos e amanhã estaremos juntos com a graça de Deus mais uma vez para mais uma live, né? Embora hoje foi um vídeo, então vocês me perdoem, né? Mas amanhã com a graça de Deus estaremos juntos e que Deus nos abençoe. Beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Beijo no coração e até amanhã. Obrigado, gente.